Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal, continuando nosso curso de desenvolvimento de um sistema completo utilizando a VCL do Delphi. Hoje o vídeo ia ser sobre a geração da instalação automática do nosso sistema, mas devido a um erro que eu identifiquei aqui, pessoal, então eu resolvi fazer esse vídeo antes de a gente dar continuidade à parte de instalação, tá? O erro que eu identifiquei foi o seguinte: quando você clica em um cliente para alterar, você vem aqui, preenche os dados dele, altera o que tiver que ser alterado, né? Por exemplo, aqui nesse caso eu vou alterar o nome para teste, vou confirmar. E se eu vier aqui e inserir um novo cliente logo em seguida, o que vai acontecer? Eu vou preencher aqui os dados desse novo cliente e eu vou mostrar para vocês o que acontece após esse preenchimento, essa inserção de um cliente novo após a alteração de um. Então, depois de preenchidos os dados, eu confirmo OK. Quando eu venho aqui, ao invés de ele inserir esse novo cliente, ele alterou no que eu tinha alterado anteriormente. Então, esse é um erro grave. Por isso que a gente tem que fazer os testes antes de colocar o sistema no nosso cliente, tá? É um erro grave que não pode acontecer. Eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que isso está acontecendo e como corrigir, tá bom? Então vamos lá, vou abrir aqui a nossa Unity Cliente Cadastro e a nossa Unity Cliente Consulta. O que acontece, pessoal? Quando eu clico aqui na grid e venho aqui no double click, no evento double click do nosso DBGrid, o sistema pega todos os dados que estão na carry da DBGrid e joga para dentro dos campos edit lá do formulário de cadastro. E aqui na variável ID cliente da classe, que é responsável por indicar se é inserção ou alteração, é preenchido com esses dados também. E aí, quando eu clico no botão confirmar do cadastro, ele preenche os dados que estão nos edits, né? Jogando todos os valores para dentro da classe. E ele vai identificar aqui se o ID cliente é maior que 0 ou não. Se for, ele vai alterar. Se não, ele vai inserir. Então, o que acontece? A primeira vez que eu altero, ele preenche esse campo ID cliente, executa essa função aqui, FNC inserir alterar, que nada mais é o select, ou melhor, o insert, o SQL de insert, né? E depois ele não limpa os parâmetros da classe, ou seja, o ID cliente, que é o responsável por indicar se tem alguma coisa preenchida, é alterar, se não é inserir, ele não é limpo nunca. Então ele sempre fica com um valor ali preenchido após uma alteração. E aí quando você clica em inserir novamente, ele vai identificar nessa variável que já está preenchido no ID cliente e ele vai sempre jogar a alteração, fazendo com que o erro aconteça. Então, para isso, como que a gente pode resolver? A gente simplesmente limpa os parâmetros da classe após a alteração dos dados, ou inserção também, né? Então, eu venho aqui no Procedure, coloco o Procedure PRC limpa campos, ou limpa classe, ou ainda melhor, pessoal, limpa parâmetros. Crio esse procedimento, dou um Ctrl Shift C e aí eu vou fazer o que? Vou copiar todos os campos da classe, as propriedades, né? Que são essas daqui, essas properties aqui. Só que como eu estou fazendo o procedimento dentro da classe, então eu tenho que usar ela com a letra F. A F conexão eu não preciso porque ela nunca muda, neste caso aqui, e eu só copio os campos que são preenchidos, as propriedades são preenchidas ali na hora da inserção e alteração. Então eu venho aqui no PRC limpa parâmetros, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e dar o espaço corretamente para poder colar. Então eu colo aqui os parâmetros corretamente e aí eu zero eles. O ID cliente vai receber 0, que é o valor para inserção, e os outros campos, os campos, a maioria aqui é tudo string, então eu posso colocar aqui recebe vazio, tá? E então dessa forma eu limpo os campos da classe após uma inserção ou uma alteração, tá?
coloco aqui na data de nascimento 0, que é o valor inicial. Então eu posso chamar essa função após a inserção ou alteração de um registro, tá? Que ele vai zerar tudo para nós. Então depois de chamar a função fnc inserir e alterar, eu venho aqui depois de dar a mensagem para o usuário que foi cadastrado alterado com sucesso, então eu coloco a chamada da PRC limpa parâmetros, tá? Então dessa forma a gente resolve esse erro. Vamos compilar para ver como é que ficou, se deu certo. Então por isso, pessoal, a importância de sempre estar testando o seu sistema de várias formas, inserindo e alterando, excluindo registros um atrás do outro, tá? Para ver se o sistema mantém a integridade dos dados corretamente, tá? Então voltando aqui, nome do cliente, eu vou clicar nele, eu vou alterar aqui para Rodolfo, vou confirmar e aí eu vou inserir um novo para ver se ele vai inserir ou se ele vai alterar esse antigo. Então eu vou colocar os dados aqui. Lembrando que essa é a aula de número 76 do nosso curso. Eu vou deixar no card a playlist completa com todas as aulas para poder entender como é que chegou até aqui. E se você precisar do código-fonte desse sistema, dessa aula, no primeiro link da descrição eu mostro como que faz o download, tá? Então depois de preenchido eu confirmo, dados alterados com sucesso, venho na consulta e aí sim, tá o cliente inserido após uma alteração de um outro cliente, tá? Então espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.